E aí, já ganhou dinheiro hoje? Então dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu tô viajando aqui em Buenos Aires, na Argentina. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Depois ele começou a bater mais olhando pro goleiro, começou a diferenciar para dificultar também pros goleiros, né? Mas ele eu tô com conta negativa. Por E falar aí, em o que você falava no ouvido dele? O que você falava no ouvido dele? Não, eu falava a mesma coisa. Na hora do jogo ali... Tinha espanhol, né? Lógico, senão ele não entendia. Mas com o Messi já tinha uma relação assim de anos, porque até no último pênalti que ele faz em mim, ele vem me cumprimentar. E, como eu falei, vem engraçado, porque eu chegava perto dele, vinha 5 jogadores. Sai daqui, você não vai conversar com ele. Virou uma marca, né? Virou uma marca minha lá. Mas são 2 jogadores que, pelo amor de Deus. Duas curiosidades pro goleiro, né? Dizem que o pênalti pro goleiro é aquele a meia altura, onde dá a possibilidade, né? Em função da envergadura. Isso é verdade ou isso é uma lenda que foi criada quando o goleiro pega? Não, o pênalti, na verdade, o pênalti meia altura é mais fácil porque o goleiro já está mais em cima da bola, né? O pênalti rasteiro você tem que usar a velocidade para embaixo. E com os campos molhados, é lógico que a bola fica mais rápida, é mais difícil de chegar. Mas o gol é muito grande, você sabe, o gol é enorme. Se o cara acertar um chute na gaveta, é muito difícil pegar. Na gaveta não chega, né? Não vai, não dá, não tem jeito, O né? problema é na pressão ali, fala, chuta na gaveta aqui para ver se vai acertar. É difícil, mas se um pênalti forte assim, é difícil de pegar. Né? O cara que bate na gaveta tá muito perto do erro, né? Tá muito perto. Tinha um cara que só batia na gaveta. Carlos Alberto. Meu grande amigo Carlos Alberto Torres. Agora, nem todo craque Só batia na gaveta. Vai ter coragem. E assim, treinava isso, e treinava. Esse ano, o Diego contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, ele pegou 2 no mesmo jogo, que é algo mais raro ainda, né? Foram 2 pênaltis a favor do Vasco, um cobrado pelo Pikachu e um pelo Bruno César. Ele pegou os 2, no mesmo jogo em Brasília, né? É difícil, assim, um goleiro pegar 2 pênaltis no mesmo jogo. Você que tem os números todos. Esse ano, quantos pênaltis bateram nele? Esse ano eu não tenho, Galvão. Esse ano, exatamente, eu não tenho. Vou te derrubar agora. Me derrubou. Eu vou te derrubar. Enquanto você procura aí, eu vou fazer outra curiosidade, que é em relação exatamente... Quando você joga num time, por exemplo, que tua defesa, o teu sistema defensivo é forte, você trabalha menos, né? Quando você joga num time que o adversário tem mais chance de... E você está sempre aquecido, né? E existe aquela história, né? Goleiro de time pequeno trabalha sempre, então o cara aparece mais, né? No teu caso, por exemplo, que você pode fazer 3 defesas no máximo durante. E você, frio não, porque você está aquecendo. Mas você não está no ritmo natural de um goleiro que está toda hora, né? Saindo, fazendo defesa. Até que ponto isso aí cria uma dificuldade para você? Eu tento sempre participar do jogo, né? Tá orientando, tá em distância com a linha defensiva. Isso já me permite estar aquecido para quando, né, tem a oportunidade de fazer alguma defesa, poder reagir ou poder defender, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, de orientar, né, a minha linha defensiva. Às vezes eu vou ali no meio do campo, converso com alguém e volto, mas estou sempre me movimentando porque jogar hoje no Flamengo, a gente sabe, né, o que você falou, não vai chegar 10, 15 vezes uma bola para você defender, mas vai chegar uma e você tem que defender. Então, a preparação psicológica também é importante nesse sentido, para quando chegar você estar preparado para fazer a defesa. E a questão psicológica é tão grande em cima do batedor que nem grandes jogadores, um grande chutador como o Rivelino, um dos maiores chutadores da história do futebol brasileiro, não batia pênalti, perdeu pênalti, batia mal pênalti e se recusava a bater pênalti. Tinha um canhão no pé, mas se recusava a bater pênalti. Você vê o quanto pesa a questão psicológica na cabeça do batedor. Né? Eu queria entrar um pouquinho nessa parte tática, Diego, e a gente até comentou, né, eu e o Júnior na transmissão, que é essa linha de 4 defensiva do Flamengo. Cada time tem uma característica. O Grêmio, por exemplo, o Kahneman e o Jeromel, que são 2 baitas zagueiros, saem na caça, né? Eles vão buscar o atacante, aonde ele sair, eles acompanham junto. O Flamengo, dificilmente a gente vê o Rodrigo Caio e o Mari saindo para os lados do campo, né? É impressionante como essa linha joga na frente do gol e faz o balanço direitinho. Eu até comentei isso no jogo. Você acha que hoje, primeiro, é um sistema, e essa linha mais adiantada também, né? Como você aproxima essa primeira linha de defesa do meio de campo para compactar o time lá na frente. Você acha que hoje o Flamengo é o time que joga mais parecido com a intensidade que se joga na Europa? E essa implantação do sistema defensivo é uma ideia do Jesus ou era uma coisa que vocês já vinham trabalhando? Bom, eu vou falar
pelo Flamengo, né? Não posso falar pelos outros times, porque até mesmo, né, a nível de treinador, né, não conheço. Mas eu acho que hoje o sistema todo foi o Jorge que implementou isso desde a chegada, até mesmo porque no começo a gente teve 15, 20 dias aí da Copa América, né? Ele conseguiu trabalhar, não da maneira que ele queria, né? Porque não teve muito tempo. E é difícil você, com o calendário apertado, ter que ajustar essa forma defensiva do time ser jogando, né? Então, lógico que no começo pode ter esses erros, né? Que às vezes sai gol ou não, que é normal. Mas o Jorge é uma pessoa que sempre está sempre buscando a perfeição, né? A gente vê muito vídeo, posicionamento, e a gente sempre ataca defendendo. A gente está sempre bem posicionado. Uma das coisas que eu acho muito importante é que cada jogador, quando está ou em função diferente da dele, que ele está acostumado a fazer, sabe o que tem que ser feito. E isso é um grande achado do Jorge, né, para nós, porque no começo, quando chega um novo treinador, né, eu já conhecia ele da Europa, né, da época do Benfica, que inclusive eu joguei com o Enzo Pérez, que é do River Plate, que trabalhou com o Jorge, falava muito bem dele. E ele é esse tipo de treinador, ele assusta mesmo com essa parte tática, porque ele é um treinador que está sempre buscando a perfeição, e por mais que ganhe, no outro dia a gente vai ver o vídeo, vai saber o que tem que ser feito, vai saber o que a gente errou. Lógico que a gente não pode prever os resultados, mas facilita bastante o que a gente tem que fazer dentro de campo e os resultados estão aparecendo. Você não acha que, por exemplo, a chegada de 3 jogadores que atuavam no futebol europeu acelerou um pouco esse processo para chegar a esse entrosamento da parte defensiva, principalmente, que são os 2 laterais e o Pablo Mari, né? O Felipe... E o Gerson. O Pablo, o Gerson também estava na Europa, né? O Pablo, o Rafinha, tem uma ideia tática diferente dos outros por ter, né? Já jogado na Europa. O Felipe, você falar o que tem que ser feito, ele lê muito bem o jogo, né? Então, lógico, facilitou um pouco, mas ao mesmo tempo também os outros jogadores entenderam rápido o conceito do Jorge. E, como eu falei, com esse pouco tempo, inclusive nos primeiros jogos a gente não tinha nem trabalhado a bola parada, no caso, né? Mas a parte tática de estar bem compacto, adiantado, marcando pressão, isso foi uma coisa que o Jorge treinou muito, né? E os próprios jogadores aceitaram bastante também a ideia de jogo dele. Você sabe, as pessoas devem estar um pouco surpreendidas por ele estar se referindo ao técnico como Jorge, porque virou o mister. Nós explicamos na última transmissão, perguntei ao Júnior quantos técnicos ele chamou de mister na Europa. Ele todos. Citou os técnicos. Mister. O Caio também, mister. Aqui no Brasil se tomou o costume de professor, e lá é o mister. E ele já... Em Portugal ele é JJ. Ele é conhecido como JJ. Eu recentemente estive em Portugal e fui... a gente sempre se encontra com as pessoas do futebol, mas tem um restaurante especificamente, que como tem em todo lugar, como era o nosso Giovanni Bruno, em São Paulo, Giovanni Bruno que nos deixou, que faleceu, ou no Rio, de artistas Antiquários. A Fiorentina, por exemplo. Antiquários. Antiquários mais um pouco mais selecionado, mas estou dizendo... Popular. Popular. A Fiorentina, no Leme, de artista, de jogador de futebol, do mundo do futebol. E Lisboa tem um muito ligado ao futebol, que é o Solar dos Presuntos. É muito bom. E maravilhoso. Muito bom. O dono antigo, hoje o filho está no comando, o dono antigo viajava com a seleção de Portugal para fazer a comida. Fui com ele. De tal forma, era assim. Eu conheço muito bem os garçons lá, eles são apaixonados por futebol. E a primeira pergunta que me fizeram, assim que eu me sentei à mesa, foi: como está JJ no Brasil? É o JJ. Eu falei: quem? Brincadeira, JJ. Lá ele é JJ. Aqui, para todo mundo, ele é mister. Lá, você o chama de mister ou de Jorge? Não, lá é mister. Mister porque todo mundo conhece como mister, Como né? mister. Mas, quando assim, você se refere a ele, você fala mister. Não, tem até um caso engraçado, porque a gente tem que estar acostumado a chamar de professor, né? Nos primeiros dias eu falei, professor... Mas você já veio acostumado da Europa de chamar de mister do técnico? Né? Sim. Mas eu falei, professor. Aí ele olhou pra mim e falou, o quê? Eu falei, professor. Aí ele falou, não, professor é o que ensina. Eu sou mister. Aí eu falei, não, mas você veio ensinar a gente, você é professor. Aí ele falou, então tá certo. Aí ele começou a relacionar e falou, é verdade. Ele se diz muito um autodidata, diz que não estudou, se diz autodidata. Mas ele marcou mesmo uma diferença?
Olha, o Jorge é o Mister, tá? O Mister, ele é... Parte de Jorge mesmo. Ele é uma pessoa que, para a parte externa, né? Antes de entrar aqui, você fala, pô, ele deu dura lá, né? Mas o Jorge é uma pessoa com um coração muito bom, ele tem o respeito de todos ali. É lógico que ele tem a personalidade dele, que isso faz com que ele seja essa pessoa, né? Que ele conquistou o que ele conquistou, enfim... Veio para um país que é uma cultura diferente, né? Até mesmo o português dele tem algumas palavras que lá não usa e aqui usa de uma forma diferente. Mas ele tem o controle do grupo, é uma pessoa que ajuda muito os jogadores, entende o jogador. Só que na hora do trabalho, é trabalho. Terminando... Um amigo meu aqui da esquerda que faça, aqui é trabalho, amigo. Né? Por isso que quando o Caio falou aqui do time se acomodar, eu acho que esse tipo de treinador não se acomoda, não. De maneira alguma. Teve ontem né, não foi assim tão como a gente está esperando, porque é normal, como você falou, vendo uma decisão, enfrentando o Grêmio, né? Você, mentalmente, você dá uma relaxadinha. Isso não tem como mesmo, não tem como. Mas é o tipo de treinador, com certeza, já amanhã à tarde vai reunir e falar, moçada, é o seguinte, hein? Aquilo lá já passou. Nós temos agora vários jogos para frente. Uma curiosidade geral, Galvão, é que os treinos táticos ninguém vê, a imprensa não vê que são fechados. Nossa intimidade é tão grande que eu tento fazer alguma coisa e você me atropela mesmo, né? Mas vai lá. E todo mundo, dentro do que ele está falando, e todo mundo vê acabando o jogo, ele vai lá em cima de um e teve dura até, muito forte para nós, né? Não estamos acostumados, ele pegou o menino lá no... Renier. E deu uma bronca, mas uma bronca. Sabe o que ele falou? Botou notas artísticas a mais nas jogadas e ele não pediu notas artísticas na jogada. Mas ele deu uma bronca pública, porque a TV está mostrando. O jogo de ontem também, ele fala um pouco ali com o lateral. Com o Vinícius, que tinha entrado, o menino. Mas isso é dele. Para vocês, aquilo não... Ninguém achou ruim daquilo. Você responde depois do intervalo, porque vamos fazer o seguinte, para que a gente possa continuar essa conversa, falamos dos pênaltis. Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar.